Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, do volume 3 dos 4 Evangelhos de Rustem, nós vamos estudar a passagem que trata do seguinte assunto. Resposta de Jesus à pergunta que lhe fizeram os discípulos acerca de seu advento e do fim do mundo, bem como sobre os sinais prenunciadores de uma e outra coisa: guerras, sedições, pestes, fomes, falsos profetas, afrouxamento da caridade, perseguições, assistência do Espírito Santo, língua e sabedoria dada por Deus, paciência, perseverança. Todo esse material se encontra em Mateus, no capítulo 24, versículo de 1 a 14, Lucas, no capítulo 13, versículo de 1 a 13, Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 13, e Lucas, capítulo 21, versículo de 5 a 19. Vamos ler o texto de Mateus, já fazendo uma melhor tradução, um acréscimo da passagem de Marcos. Tendo saído do templo, Jesus partia, quando dele se aproximaram os discípulos, que lhe fizeram notar as edificações do templo. Disse-lhes ele então: estais vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos acercaram-se e lhe falaram em particular: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim do ciclo? Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane, pois que muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Haveis de ouvir falar de guerras e boatos de guerra. Vede bem, não vos assusteis, porquanto é necessário que assim aconteça, mas não será ainda o fim. Pois povo se levantará contra povo, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em cada lugar. Todas essas coisas, porém, são apenas o princípio das dores do parto. Sereis então entregues à tribulação, e vos matarão. Todas as nações vos odiarão por causa de meu nome. Ao mesmo tempo, muitos se hão de escandalizar e se trairão uns contra os outros, e uns aos outros se odiarão. Muitos falsos profetas se levantarão e seduzirão a muitos. E porque abundará a ilegalidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, entretanto, que perseverar até o fim, será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado por todo o orbe, para dar testemunho a todas as coisas. Agora a passagem de Marcos, a partir do versículo 11. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não premediteis o que haveis de dizer. Dizei o que vos for ensinado naquela hora, naquele mesmo momento, porque não sois vós quem fala,
e sim o Espírito Santo. Então o irmão entregará seu irmão à morte, e seu pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais, e lhes darão a morte. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, um finalzinho da passagem de Lucas, a partir do versículo 14. Gravai nos vossos corações que não tendes de premeditar de como respondereis, pois que vos darei uma eloquência e uma sabedoria a que os vossos opositores não poderão resistir nem contradizer. Sereis entregues mesmo pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e a alguns de vós morte será dada. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas nem um só cabelo das vossas cabeças se perderá, pois pela vossa paciência possuireis ou adquirireis vossas almas. Muito bem. Nós vamos começar agora com aquilo que os estudiosos chamam, em relação ao Evangelho de Mateus, que é o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, os estudiosos chamam de o pequeno Apocalipse. Então nós vamos começar agora com uma fala de Jesus, ou do ensino de Jesus com relação às dores. E dores aí no sentido mais do que física, dores espirituais, dores de perseguição, dores daquilo que eles chamam de dores escatológicas, dores do fim dos tempos, ou, na melhor colocação, do fim do ciclo de uma nova era. A passagem é bem clara. Os judeus usavam uma expressão muito comum naquela época, como está aqui no texto, que é Olam Hazé, que quer dizer fim de um ciclo, fim de uma era. E eles opunham uma outra chamada Olam Haha, que quer dizer uma outra era, uma era próxima que virá. Então eles usavam a expressão de que uma era iria terminar e que tinha uma era próxima que iria começar, que seria essa era, a era crística, a era sob o domínio ou sob a direção, sob o comando do Cristo, não do Cristo Jesus que eles não aceitavam, mas daquilo que as Escrituras falam, que o Cristo viria. Então eles achavam que eles estavam numa era e que uma outra era próxima iria se manifestar, que é a era cristológica. Logo, os historiadores interpretam aí os tradutores como a era do fim. Por isso que fala, como é que acontecerá o fim do mundo? Não é o fim do mundo, porque se nós formos interpretar o fim do mundo com a chegada do Cristo, poxa, é melhor que ele não chegue, né? Para acabar o mundo. Então, não é o fim do mundo, é o fim de uma era sobre o domínio do materialismo, do erro, das dores, da ditadura, da opressão, até chegar a uma outra era sob o domínio das forças espirituais, sob o domínio do Cristo. O texto é claro e já não há mais dúvida com relação a isso, com relação às boas traduções já fazem assim. Por isso que nós já, quando lemos a passagem, já fizemos já a devida colocação. Então, como é que se passou? Vamos nos ambientar aí no espaço
para ver como é que se passou esse caso. Na última lição, que foi o final do capítulo 23 de Mateus, Jesus estava sentado ou meditando, né? Observando atentamente como as pessoas faziam as doações. Ele estava no templo e observava no templo como as pessoas, né, ali sentado, como as pessoas faziam as doações. E até que veio o caso de que os ricos chegavam, né, isso foi bem visto, e jogavam muitas moedas pelo gasofilácio, que era um trombone, aliás, tinham 13 trombones no templo, feito à semelhança de um trombone, eram bocas em que ele jogava ali as moedas das suas doações. E apareceu uma viúva, e essa viúva deu 2 moedinhas, 2 leptos, 2 moedas que significam 1/8 do centavo. E disse Jesus, chamando os apóstolos: vede, se aproxime, cheguem mais perto, quer dizer, cheguem mais perto de mim, quer dizer, passe a ter a visão espiritual das coisas, né? Qual é a visão espiritual? De todos, quem mais deu foi essa mulher, porque ela deu daquilo que faltava a ela, da sua necessidade, daquilo que faltava a essa viúva, porque ela era viúva, e o texto diz, né, a palavra sugere que ela trabalhava para se manter. Então ela deu daquilo que era do sustento da sua vida. Logo ela colocou a sua vida à disposição do templo. Daí dizer Jesus que ela foi a que mais deu, porque Deus deu de si. Os outros deram daquilo que sobravam para eles. Muito bem. Então essa foi a primeira observação. E essa observação é triste, porque há uma passagem do Evangelho de Mateus, de Marcos, que nós lemos, no capítulo 12, que diz que os fariseus colocavam, exploravam as viúvas com preces longas. E as viúvas, no caso, necessitadas como essa, porque essa era a viúva e pobre, né, tinha de trabalhar para sustentar, era para ser ajudada pelo templo. O templo tinha o seu recurso, o templo tinha o seu tesouro, ali chegavam doações. Por que não fazer caridade? Como você manter uma casa espiritual que não se preocupa com aquele que não tem, com aquele que é pobre, com aquele que não tem como sobreviver, a não ser lutando dia a dia? Então, o templo deve evitar, no caso, as doações de dinheiro dessas pessoas, e sim ajudar. É aí que cabe ao templo dar mantimento, da sacola, né, de alimentos, da ajuda até financeira e até a possibilidade de melhor emprego para essa pessoa que é tão dedicada e frequentadora do templo. Então, o texto de hoje já começa com uma oposição de Jesus, dizendo assim: e Jesus, saindo do templo ou partindo dali, como se estivesse assim, dizendo: se o templo é a casa do Pai, se o templo é local de oração, se o templo é local de transformação espiritual, se o objetivo do templo é fazer as pessoas entrarem no reino de Deus, é ajudar, é dar as condições para as pessoas se libertarem espiritualmente, como eu vou usar o templo para lhe explorar? Como eu vou usar o templo para tomar das pessoas? Como eu vou usar o templo para me utilizar de recursos como o da viúva, né, que lutava para ela sobreviver, tirando do seu próprio sustento para ajudar o templo? O templo que tinha o seu tesouro, a sua riqueza. Então, essa passagem é bem significativa com aquela outra. Lá quando Jesus tinha 12 anos de idade, que Maria e José levaram Jesus no templo, e ele lá ensinava e falava e conversava com os doutores, mostrando bem claro que o objetivo do templo é ensinar as coisas espirituais, né? E quando Maria o encontra, porque para Maria ele estava perdido, aí ele vai, mas não sabia que eu devia de estar na casa do meu pai, realizando os negócios do meu pai, as coisas do meu pai. Quer dizer, o templo é para realizar as coisas de Deus. O templo
Se eu vou realizar as coisas de Deus, eu tenho que ter caridade, eu tenho que ter amor. E Jesus, o que fala aqui na lição de hoje, né? Uma passagem muito fria, muito fria da parte do templo, onde diz assim: e a caridade de muitos se esfria. Entendeu? A pessoa frequenta o templo, mas está frio, não olha para a dor do outro, para a pobreza do outro. Então é como se estivesse dizendo assim: aquele templo já não tinha mais significado espiritual. E quando se perde a caridade, o templo deixa de fazer a sua maior função. Allan Kardec, inteligente, inspirado, ele vai colocar como a bandeira do Espiritismo, é um dos livros que nós escrevemos, né, que é a bandeira do Espiritismo, um estudo crítico da origem histórica da frase: fora da caridade não há salvação. Então não é fora do templo que não há salvação, e sim fora da caridade. E quando no templo a caridade esfria, quando a caridade não salva, ou melhor, não deixa entrar no reino de Deus, nem entra você, nem deixa o outro entrar, e o que é mais flagrante, o pobre, o sofredor, se aceita o dinheiro dele, já que ele está necessitado, então realmente o templo deixa de fazer a sua função. Daí dizer a passagem, começar o capítulo da seguinte forma: e Jesus, saindo do templo, partia dali. Mas não partia no sentido de abandonar o templo. Porque aí você poderia dizer assim: então, se você abandonar aquele que não está cumprindo a sua função, como ele vai se restaurar? Como ele vai se transformar? Apesar de que quando não se está cumprindo a sua função, esse processo de restauração, de recriação, de fazer tudo de novo, é um processo doloroso, é um processo kármico, é um processo que Jesus fala: haverá um peso de justiça sobre esses, um grande peso, né? Quer dizer, uma justiça imensa será cobrada desses que não exercem e não cumprem bem a sua função espiritual, a sua função de caridade. E, independente disso, você também não pode partir e abandonar. O texto então deixa claro que Jesus partiu para dizer: se o templo momentaneamente não é o local, dali eu também não posso sair da sua ambiência e de me preocupar com o templo, inclusive com as dores do templo. Tanto que diz a passagem que ele foi para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras, voltado para o Oriente, e nós tivemos a oportunidade de visitar o Monte das Oliveiras, e de lá a gente vê o centro da cidade de Jerusalém e o local aonde na época ficava o templo. Então ele foi para o Monte das Oliveiras, e o texto diz assim: e ficou sentado de frente para o templo. Então, se ele não estava dentro do templo, ele foi para uma ambiência mais para o alto, para o monte, subiu o Monte das Oliveiras para meditar sobre o templo. Tanto que diz a passagem: estava de frente ao templo, sentado no Monte das Oliveiras. Aliás, nós passamos por uma série de estudos aqui com relação à palavra sentar. Foram uma série de palestras, as últimas palestras que nós fizemos. E vimos que o sentar, né, que no budismo lá japonês é o Zen budismo, né, o sentar para meditar, para refletir, para buscar criatividade e solução para uma melhor vida, para uma vida evolutiva, para uma vida feliz. Jesus faz isso, vai para o Monte das Oliveiras. E é significativo, porque o Monte das Oliveiras, a oliveira que produz a azeitona, e lá nós vimos as oliveiras lá no monte, nesse monte, e há até tradição que diz que muitas daquelas oliveiras são daquela época, porque são extremamente velhas, né? E as oliveiras, então, elas produzem as azeitonas, e vai gerar o óleo, que vai gerar o azeite. Há uma correlação, principalmente na alquimia, na Idade Média, entre a oliva e a uva.
no sentido de que todas as duas precisam passar pela maceração, né? No caso da uva, a gente pisa para gerar o vinho, né? E no caso da azeitona, ela passa pela prensa. Quando nós estivemos visitando a cidade de Cafarnaum, lá onde ficava a casa de Pedro, nós tivemos a oportunidade de ver uma prensa, né? Uma roda de pedra enorme, e conforme que ela girava, então aquela pedra girava puxada por animal, e ela ia girando onde estavam as azeitonas, ela ia amassando as azeitonas, né? E aí, conforme que ela vai espremendo as azeitonas, o primeiro apertar da azeitona, onde que sai a maior quantidade de líquido e onde que sai o mais, dá até água na boca, onde que sai os melhores, o melhor azeite, né? Onde que tem a menor acidez, aí faz o bom azeite, né? E aí, no caso, é fruto também a azeitona, o azeite, desse processo de maceração, num processo de dor, onde nós vamos tirar a essência, o espírito, a essência é o espírito, o que está por dentro da azeitona, da forma, da casca, do corpo, para tirar a essência, que é o óleo. Como na uva, nós vamos tirar também o espírito, a essência, que é o vinho. Então, o local em que Jesus foi meditar já era um local significativo. É um local de dores, né? Das dores da azeitona, para tirar a essência, que é o óleo. E ali ele foi meditar aonde? De frente para o templo. E qual foi o tema? O tema foi o do templo e das dores. Então, no lugar em que as azeitonas são maceradas, o tema da reflexão, da meditação, é o tema das dores. Os apóstolos se aproximaram, né? E, em particular, perguntaram a Jesus. Jesus é o templo, a maravilha do templo. O que você acha? Você observou o templo? E aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra, e tudo será destruído do templo. Realmente, 70 anos depois, tudo aconteceu assim. E hoje lá, nós vemos pedra sobre pedra. Aliás, tem um muro lá que faz a fronteira com a mesquita muçulmana, e que é a única coisa que restou do templo, e que nem mesmo, é só o alicerce mesmo, algumas pedras antigas, que a gente olhando assim pelo vidro, a gente vê no subterrâneo por escavações, as pedras originais que dizem que é do templo. Muito bem. Realmente, 70 anos depois, houve a invasão do exército romano e tudo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Mas o templo era suntuoso, era magnífico, né? Herodes mandou reconstruir o templo já pela segunda vez, porque o templo foi construído por Salomão e depois Herodes mandou reconstruir. E foram 46 anos que essa reconstrução levou, 18 mil homens trabalhando na obra. Então daí você já pode imaginar o tamanho, né? Aquilo que o texto fala aqui, do templo magnífico, né? E ali naquele local magnífico, nesse templo extraordinário, que é para se falar de Deus, um templo tão rico, não se preocupa primeiro com a mensagem de levar os homens a entrar no reino de Deus, que foi o tema que nós vimos da vez passada. Nem vocês entram, nem deixam os outros entrar. E exploram as viúvas, inclusive aceitam donativo de pessoas que lutam para sobreviver, quando o templo era tão rico. E aí fica flagrante o tema da caridade que se esfriou, do amor que se esfriou, né? Muito bem. Uma outra passagem, que os espíritos, os apóstolos, e aí Marcos chega a entrar em detalhes, que são os irmãos mais próximos de Jesus, que é Pedro e seu irmão André, João e seu irmão Tiago. Os quatro se aproximam ali, mais em particular com Jesus, e perguntam: quando sucederá isso?
mais do que agora eles já estão vendo, para mostrar essa particularidade da coisa, é mais do que a destruição do templo. Eles já estão querendo saber mais do que isso. Eles estão interpretando a destruição do templo. Quando acontecerá a tua vinda? Quando isso acontecerá? E a tua vinda, a tua volta. Então nós já estamos com apóstolos já mais preparados espiritualmente, já mais iniciados, porque eles vão além só da destruição física do templo, já querem saber sobre a volta, a parousia, ou a volta espiritual, a volta gloriosa do Cristo. Porque a passagem fala em quando será a sua vinda, ou melhor, a sua visitação. Só que a palavra usada para visita, aí nesse caso, é a mesma usada para reis. Quando o rei vitorioso entra no seu país, na sua cidade, ou na cidade que foi tomada, né? Uma cidade é tomada, e então entra o rei em procissão, é uma verdadeira festa. Todo o povo tem que ir para a rua, tem que saudar, o povo tem que colocar tapetes, tem que cantar e tem que mostrar glória, e ele entra todo muito bem uniformizado, né, com todas as armas, com todo o aparato exterior, todo muito bem preparado, né, e com a sua guarda toda, todos eles muito bem uniformizados, né, tocando trombetas e mostrando glória e trazendo o quê? Trazendo o resultado da guerra, trazendo as suas riquezas, trazendo o ouro, aquilo que foi conquistado. E mais do que isso, os inimigos que foram destruídos, que foram conquistados, os opositores, né? Todos eles vêm também em fila, e aí é uma procissão degradante, porque eles vêm amarrados, mas também vêm vestidos para mostrar bem claro, tá vendo? Aquele ali era um militar, aquele ali era um general, aquele ali era um sacerdote, aquele ali era um senador, aquele ali era o rei. Então eles vêm caracterizados, mas vêm na posição de prisioneiro, que para o povo que está assistindo fica mais ainda deprimente, tá vendo? Olha como esse agora que entrou, ele vem com toda a sua força, com todo o seu aparato, com todo o seu luxo, trazendo toda a riqueza que conquistou na guerra, e os inimigos, para ficar bem claro quais são e cada um deles, todos eles dominados, amarrados, e que vão entrar, por exemplo, quando eles chegavam em Roma, que faziam essa procissão em Roma, eles iam para o Capitólio. O Capitólio, onde ficava lá a casa do deus Júpiter e a casa do poder, onde faziam as moedas. Então é a casa do poder, é logo também a casa do Deus poderoso. E ali a procissão acontecia com o povo, e os presos iam todos amarrados, mas vestidos a caráter da sua posição para mostrar a grande vitória, e iam lá para o templo do Deus Júpiter. Ali se fazia oferenda ao Deus Júpiter, e os inimigos agora iam ser julgados. E como é que os inimigos são julgados? Matando eles, né? Eles seriam mortos. E por isso que o templo ficava numa rocha enorme, chamada Rocha Tarpeia. E aonde? Então a Rocha Tarpeia ficava no Capitólio, aonde que ficava a casa de Júpiter, do deus Júpiter, e aonde ficava a casa da moeda, né? Então pegavam ali mesmo aquele preso, os presos levavam para o precipício da rocha, onde ficava o templo, que é a Rocha Tarpeia é o nome dela, e jogavam eles lá embaixo. Eles batiam na rocha e morriam. Daí uma frase que se falava na época, né, um rifão, um ditado popular, é que do Capitólio à Rocha Tarpeia é um passo. Então no Capitólio, onde ficava o poder, onde ficava o templo, para a Rocha Tarpeia, que ficava ali mesmo, que é o precipício, é apenas um passo. Um passo, quer dizer, joga a pessoa lá. Quer dizer, não adianta você ficar vaidoso. Se você acha que você é rei, que você é poderoso, já já você será pego, e o seu final será a destruição, o julgamento. E aí eles perguntam, quando será isso? Quando será a sua visitação? Logo a palavra usada é que Jesus virá com aparato exterior.
ou melhor, virá mostrando a sua glória, o seu poder, a sua vitória. Na cabeça das pessoas, ao pé da letra, viria assim, né? Cheio de anjos, os anjos todos armados, ele vinha para destruir os inimigos, né? Só que como Jesus é amor, a sua chegada, a sua vinda não pode ser uma vinda de destruição, porque se Jesus vem dessa forma, melhor ele não vir. Volto mais uma vez dizendo. Então, mas eles perguntam, quando acontecerá essa sua vinda, essa sua chegada gloriosa? Vamos colocar assim: quando será, Senhor, o teu domínio? Quando você, como Cristo, e o Cristo é o governador da terra, quando haverá a sua governança e que a terra ficará sobre o seu cetro, ou melhor, sobre o seu poder, sobre o seu domínio, ou melhor, que todos se curvarão agora à sua mensagem. Qual é a mensagem de Jesus? A mensagem do amor. Ou melhor, quando todos amarão, e quando todos amarem, todos ficarão debaixo do jugo de Jesus. Daí dizer Jesus, o meu jugo é leve, porque é um jugo de amor. Meu jugo, vinde a mim todos que se encontram aflitos ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Então a mensagem dele é uma mensagem de amor, e o domínio dele será um domínio de amor, não de imposição. Muito bem. Então tem que fazer uma leitura sobre a passagem. Disse Jesus que para chegar a essa época, onde que o amor, então, será a lei, e todos viverão a constituição do amor, estarão, então, debaixo da mensagem de Jesus, né? Quando isso, diz ele, para isso vai acontecer ainda algumas coisas. Primeiro, haverá muita, vamos pegar aqui ao pé da letra a passagem, haverá primeiro muitos falsos cristos. Muitos vão dizer, né, eu sou o Cristo, eu trago a mensagem do Cristo, ou eu falo em nome do Cristo, para não vos enganar. Não caiam nisso. Não caiam. Então se preparem, porque muitos virão e se apresentarão com falsos cristos, ou com falsas soluções, né? A Revolução Francesa veio com um lema maravilhoso: liberdade, igualdade e fraternidade. Quando alguém discordou, botaram na guilhotina. Não é do Cristo, mas é parecido. Você olha, pô, que coisa linda, liberdade, igualdade, né? Fraternidade, e o resultado é guilhotina. O bolchevismo também veio com uma mensagem, né? O comunismo. Qual é a mensagem? Igualdade para todos. Igualdade para todos. Isso através da arma, com fuzil. Então eu com fuzil, se você não concorda, eu te mato. Igualdade nós vimos lá que era por rico, né? Que quando desabou a União Soviética, né? Viu como se os que estavam no poder eram ricos e tinham fortunas e moravam em Paris, etc, etc. E o povo estava lá nas filas, sem comida no supermercado, passando fome, etc. Então é discurso, né? Como também o discurso hollywoodiano, o discurso americano. Aqui é a terra da liberdade, aqui é a terra da oportunidade, na América tudo é possível, assim a gente vê nos filmes, etc. E a realidade nós estamos vendo a candidatura americana. É botar o latino para fora, é botar o que não é dali, e que eles chamam, que estão trazendo prejuízo, e que está tomando emprego, e que está trazendo terrorismo, etc. Então o discurso é de desprezo. Então, diz Jesus, né? Eles virão com muito discurso, e fora aqueles que vêm mesmo com discurso religioso, com discurso Cristo. Não só diz que é o Cristo, ou diz que vem em nome do Cristo, e em nome do Cristo abençoavam os canhões para a guerra. Só as cruzadas, foram 7 cruzadas. Teve a cruzada das crianças, morreram dezenas e dezenas de centenas de crianças na cruzada abençoada pela igreja. Olha que absurdo. Para matar em nome do Cristo. A covardia da Segunda Guerra Mundial, com escândalo nos judeus,
E o silêncio da igreja com relação a isso. O silêncio da igreja com relação à escravidão no Brasil. O país de maior número de escravos e com maior quantidade de escravos. Então, muitos virão e falarão o meu nome. A mensagem é do Cristo. Nós somos os divulgadores do Cristo. Como? É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, fica atento para que não peguem, não sejam enganados. Vai dizer mais. Porque esse sinal será esse, né? Eu sou do Cristo, eu sou o Cristo, e muitos vos enganarão. E havereis de ouvir também sobre guerras. Quantas guerras? Guerras não só em nome do Cristo, mas guerra por toda parte. Muita guerra. Como se estivesse dizendo assim, o texto daqui do Evangelho. O que nós veremos daqui para frente, depois da chegada de Jesus, é guerra. E depois da chegada de Jesus, nunca o planeta deixou de ter guerra. E agora, ao mesmo tempo, nós temos vários países em guerra. E o que é mais triste, que a guerra, as duas piores guerras da humanidade foram feitas por povos que se dizem cristãos. A guerra que mais matou, o genocídio dos judeus, dos negros e dos homossexuais feito por Hitler. A Alemanha é uma nação cristã. E o pior do que é guerra, diz Jesus, virá boatos, rumores de guerra. A tradução bota rumores de guerra e a palavra melhor no original é boato de guerra. Isso é pior do que a guerra. Pior do que a guerra. Pior do que a guerra, quando fica aquele zum, 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 vai ter guerra, vai ter guerra. Psicologicamente as pessoas ficam destruídas. Ficam acovardadas, né? Ficam com as cabeças baixas. Agora nós vimos há pouco tempo um boato de guerra. Quando houve uma situação real, houve um levante na Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo se levantou contra isso, e de aquela situação toda e tal, que a Rússia está errada e vamos bloquear economicamente a Rússia e tal. E o premier russo simplesmente diz assim, não esqueça, nós temos bomba atômica. Então fica assim, esse é o rumor de guerra. Esse ou melhor, fica quieto, deixa eu invadir os outros, deixa eu atacar os outros. Veja o caso da Síria agora. E que o americano bombardeia a Síria e fala mal dos russos, que estão bombardeando também a Síria. Mas aí o americano diz que o russo está fazendo isso, simplesmente porque ele está fazendo crime de guerra. Como se o americano tacando bomba lá também não estivesse fazendo crime de guerra. E é engraçado que aqueles homens todos de terno se reúnem para falar da Rússia. E aí o primeiro-ministro francês, Hollande, diz assim, eu não vou receber dia 26 de outubro o premier russo aqui na França, etc. Ele então vai lá e ataca Alepo ontem, com mais força ainda, para deixar bem claro que ele não está nem aí para a opinião dos franceses. Então fica aí essa luta de bastidores, de homens de moção de terno, falando de guerra, e a situação fica pior ainda. E o que é mais desagradável, em termos de fofoca, de tristeza, é quando se pergunta para um político americano, agora que vai ser candidato aí nas eleições, né? O que você acha do que está acontecendo em Alepo? Ele, o quê? Eu não sei. Eu não sabia nem o que é Alepo, que é a cidade mais bombardeada da Síria. E quer dizer, eu não tenho nada a ver com o outro, eu não quero saber do outro, eu não estou preocupado com a Síria não tem nada a ver comigo, eu sou de um outro país, quer dizer, não tem nada a ver com o meu irmão. Então de Jesus, que antes, diz ele, isso é apenas o começo, ainda não é o fim do ciclo, da chegada
do domínio do amor. Parece que nós, para termos a chegada do amor, se o Cristo vem dominar, e se a sua mensagem é a mensagem do amor, né, eu preciso primeiro da destruição do templo, depois de guerras e rumores de guerra, e de Jesus ainda fala mais, de fome e terremotos. Bom, fome a gente vê aí como é que estão os países, né? Principalmente a África, e o que está acontecendo agora no Haiti, né? E dizem que o mesmo raio não cai, que um raio não cai, raios não caem no mesmo lugar, né? Mas no Haiti, no mesmo lugar em que teve o terremoto, que matou muita gente, agora veio o tufão e matou também 1000 pessoas. No meu país. Então vai ter que passar ainda. E toda a época da humanidade aí, a gente sempre teve, desde a época lá do Cristo e antes, vulcão, terremoto, maremoto. Então essas coisas todas têm que passar. Faz, como estivesse dizendo assim, faz parte dessa limpeza psíquica, faz parte da renovação planetária. Essas coisas, que coisas? Destruição do templo. E essa é a primeira da lista de Jesus. Guerras psicológicas, que são rumores de guerra, massacre psicológico, fome e terremoto. E Lucas ainda acrescenta peste. Isso tudo faz parte ainda, e não será o fim. Mas quando será o fim? Quando vai chegar realmente o fim, no sentido do fim de um ciclo, para a entrada do Cristo, ou melhor, se a mensagem dele é do amor, volto a dizer, para ter o domínio do amor. Ainda faltam as perseguições aos apóstolos. Vocês serão odiados e perseguidos, e muitos de vocês passarão pela morte, por causa do meu nome, quer dizer, por causa da minha mensagem, porque me segue. E a situação vai ser grave, porque pai vai entregar filho, filho vai entregar pai, irmão vai entregar irmão, amigo deixará de ser teu amigo, que vai fazer delação, e mais que isso, parente, amigo, parente também. Então, podemos dizer, até aqueles mais próximos vão te entregar, porque a situação vai ficar feia, a caridade vai esfriar. Como haverá muita perseguição por causa do meu nome, o ataque ao cristianismo será ferrenho, o ataque àqueles que querem renovar será ferrenho, e nunca teve na história da humanidade, em qualquer departamento, cristão ou não, aquele que quer fazer uma renovação que o ataque não seja forte. Não é isso? Basta você querer fazer uma renovação em qualquer departamento que você vai ser atacado. Veja, Gandhi não falou em nome do Cristo, mas levou tiro, né? O Martin Luther King, para fazer e trazer a independência dos negros na América, foi baleado. E assim, se você quer fazer uma reforma política como a do Kennedy, é baleado. E logo, em todas as situações do mundo, em todos os departamentos, toda vez que você quer fazer uma limpeza, uma higienização, melhorar, trazer novas ideias, vem as perseguições. E muitas vezes as perseguições de Jesus, essas traições, vêm dos mais íntimos, porque eles vão se sentir acuados, também vão se sentir perseguidos, vão se sentir com medo, e é melhor te entregar. E aí vem aquela mensagem sempre assim: por que você está se metendo com essas coisas novas, com essas revoluções? Por que você está se metendo com essas coisas do Cristo? Por que você vai no centro espírita? Por que você vai na igreja? Por que você está fazendo bem? Por que você está fazendo a cabeça? Você é louco, você está doido. Aí então começam as perseguições dentro da própria casa. E essas como atrapalham, e de Jesus, muitas vezes poderão te levar diante de tribunais, para você ser julgado. Mas quando você chegar lá no tribunal, você não se preocupa com o que você vai dizer, que na hora um Espírito Santo vai chegar, um Espírito elevado, inspirado por Deus, daí o Espírito Santo, o Espírito verdadeiro, o Espírito do Pai, as forças divinas vão te inspirar. O balde chama de noures, correntes de pensamento positivo, falarão por seu intermédio. Aliás, não se preocupem com o que vocês vão falar na hora. Na hora, diz o texto, verá um ensino preciso do que você, para aquela hora, você está precisando.
Poderá vir um ensino da seguinte forma, como Paulo às vezes estava lá diante dos tribunais, ele viu ali a presença de fariseus e saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam. Paulo levantou esse tema ali preso, antes de ser chicoteado, eles começaram a brigar entre eles e Paulo ficou livre. Pode ser, mas também pode ser de uma outra forma. Paulo foi levado preso, era pelo carrasco e não tinha mais argumento de discurso, mas ele deixou um discurso final. Cumpra o teu dever, o seu dever por hora é passar a espada. O meu é pregar a mensagem do Cristo. Eu cumpri o meu dever, cumpra o seu. E isso fica ali bem claro na cabeça da pessoa, uma reflexão. A Regina gosta de usar um caso nas palestras dela, de um espírito que deu uma comunicação através do Chico Xavier. Ele era motorista de táxi, 3 caras armaram uma corrida com ele, levaram ele para um local que vinha passando pelo meio do mato, levaram ele para o meio do mato, deram 7 facadas, e o outro deu a 8ª facada final, e roubaram ele. A polícia descobriu, houve tiroteio, aquela coisa toda, 2 foram presos, o outro foi baleado na coluna e estava lá, paralisado no hospital. Ele tinha 10 filhos e 15 netos. Ele há 30 anos era espírita, fazia o culto do lar, fazia o estudo espírita, inclusive para os seus filhos. A sua filha foi visitar o bandido lá no hospital. Mas ela se apresentando-se como filha dele, ele ia ficar apavorado, né? Aí ela veio aqui arrancar o aparelho, veio me bater, aproveitar que eu estou assim paralisado. Ela não disse que era filha. Ela só perguntou por que ele fez aquilo, e deu para ele o Evangelho segundo o Espiritismo para ela meditar. Para ele meditar e disse mais: o meu pai, eu não disse meu pai, ele, aquele que você matou, era espírito. Então ele vai pensar no tema, né? O que é? Eu não sou espírita, esse homem era espírito. O que espírita significa? Talvez nunca tinha passado na cabeça dele o que significa ser espírito. E agora ele ia ter muito tempo para ler, ali paralisado, como ficou com a bala na coluna. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo ali para saber o que é ser espírito. E de espírita o que é o bem, o que é a lei do karma. Olha, então diante de uma situação, como agir? Diante de uma situação da vida, né? Ela agiu com o Evangelho e com o anonimato. Logo, na hora você saberá e será inspirado pelo Espírito. Evidentemente, sendo você do bem, você vai ser inspirado por coisas boas, por coisas positivas. Muito bem, esse é o tema. Como se estivesse dizendo, para a vinda de Jesus, para haver a predominância do amor no mundo em que nós temos um templo que não cumpre o seu papel com relação à mensagem espiritual, nem com relação à caridade, de uma humanidade que ainda é cheia de guerra e de guerras psicológicas, de boatos de guerra, de uma humanidade que ainda passa por uma opção de calamidades naturais, como fome, que quase sempre é fruto de guerra, e desastres como terremotos e outras coisas. E também diante de perseguição, de perseguições a cristãos ou a homens de bem, né? Aonde que a pior perseguição são os da própria casa, contra a mudança que aquela pessoa vai fazer, quer dizer, os mais íntimos não te apoiam na sua mensagem espiritual. Num planeta, nesse cenário, é que eles perguntam: quando, Senhor, será a tua vinda? E se a vinda do Cristo será uma vinda de amor, porque a sua mensagem é amor, quando a sua visita, ou melhor, quando o mundo o terá como o Senhor do amor e praticará o amor? Disse Jesus. Ainda temos que passar por todas essas coisas. Vê se ficou claro. Olha como é que está o planeta. O templo não cumpre o seu papel. Nós ainda temos guerras e guerras psicológicas. O planeta ainda está cheio de terremoto e fome e peste. Nós ainda estamos vendo o entreguismo, várias pessoas entregando o outro, traindo o outro, porque o outro pratica a lei do amor. A caridade está fria. Olhando para esse cenário, faço uma análise. Por isso que Jesus estava meditando. Olhando para esse cenário, medita, senta, medita. Faça uma análise, coloca no papel como é que está a Terra.
Como é que estão os governantes? Como é que estão os religiosos? Mas como é que está você? Qual o seu papel? O que é que você tem feito? Fazendo essa análise, você pode então imaginar e responder à pergunta: quando que Jesus virá? Ou melhor, quando que o amor de Jesus vai dominar a terra? Porque se Jesus vem agora nessa condição, com o planeta nessa condição, vamos botar ele na cruz outra vez. Ou vão chegar e vão dizer: oba, Jesus, que bom que você voltou, a mensagem do perdão para a guerra na Síria, vamos abraçar todos os refugiados, vamos desfazer todas as nossas bombas atômicas, vamos cuidar das crianças, os políticos tudo trabalhando, todo o funcionarismo público atuando, todo trabalhador dando o máximo de si, um imposto de renda todo honesto, todo mundo cuidando dos impostos, cuidando de escola, de hospital e tal. Não é cuidando de escola, hospital, na véspera da eleição fica tudo bonito no discurso, né? Todo mundo vai fazer. Mas quando? Quando que o mundo vai ser bom? Melhor. O mundo espiritual. Quando o mundo vai ser submisso à mensagem de Jesus e à mensagem do amor? E do Ocidente ao Oriente, do Norte ao Sul, como diz aqui o texto, em toda a terra habitada, e a palavra no original gerou a palavra ecologia, quer dizer, em todo o ambiente da terra, aonde haverá o sistema, em toda a terra, aonde o amor estará presente. Quando? Faça análise. Você acha que falta muito ou falta pouco? E nessa situação, qual é o teu papel? Aí você fala, você poderá dizer assim: falta muito, ou falta mais ou menos. Aí cada um vai fazer a sua análise, né? Como nós estamos? Vamos fazer um parâmetro assim, estamos mais próximos do amor de Jesus ou mais próximo das tramas diabólicas, dolorosas? Olha a primeira página do jornal. Primeira página do jornal de amanhã. E veja, soma as notícias positivas e as notícias negativas. Para você ver como é que está o mundo, em que cenário você se encontra. Mas aí vem a ideia. A última situação aqui dessa lista de dores, destruir o templo. Situação de guerra e boato de guerra. Guerra psicológica. E terremotos, maremotos, todas essas coisas, fome, peste. Mas há uma outra: perseguição a homens bons. Continua isso hoje? Continua. E muito bem. E a pergunta foi feita pelos homens bons. Foram os discípulos de Jesus que perguntaram a ele. E a resposta de Jesus é: medita. Ah, mas o melhor lugar para meditar nessas coisas é diante do templo. Por isso que ele estava no alto do monte, não no mesmo nível do templo, mas ele subiu no monte, se elevou espiritualmente, para poder fazer uma melhor análise. No lugar das dores, que é a azeitona, para mostrar fruto da maceração, para gerar coisa boa. Ah, então as dores não são só ruins. Ah, a dor provoca o azeite. Ah, a dor na uva também provoca o vinho. Então não pense que essas dores também, de destruir o templo, de guerra, boato de guerra, fome, peste, maremoto e tal, traições aos homens de bem, que isso é só coisa ruim. Não vai gerar o óleo da azeitona, o azeite, também vai gerar o vinho. Senta e medita, mas não medita no templo. O templo está frio. Vai para o alto, mais alto, sobe a montanha, eleva a tua vibração. Tenha uma visão mais ampla, volumétrica da vida. Faça uma análise mais profunda. E veja. E aí a última frase de todos eles é assim: Mateus, Marcos e Lucas. Vamos para Mateus. Aquele, entretanto, que perseverar, ou melhor, que tiver paciência até o fim, será salvo. Aí ele cai para o particular. Ele fala do singular. Aquele que
A situação é, o templo vai destruir, guerra coletiva, guerra psicológica coletiva, perseguição a Marcos, acontece toda a parte. Aí ele vai para o final, para o particular. Aquele que perseverar, e ao jogo a palavra paciência, aquele que mantém a paciência. Paciência aí não é covardia não, né? Deixa estar para ver como que acontece, vou entregar na mão de Deus, deixa falar. Não. A paciência não é concordar com o mal. Paciência é concordar com o mal. Uma vez o Chico Xavier estava na casa de uma viúva, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e orando com ela. E ela estava tristinha, e leu o Evangelho com ela, porque o filho dela morreu, mataram o filho dela, ela não sabia por quê. E o Chico está ali lendo o Evangelho, quando toca a campainha da casa. E ela vai atender, é um homem pedindo cobertor e comida. Ela manda o homem entrar, fala assim, já vai acabar aqui a nossa peça, eu já vou atender o senhor. E ela começa a falar, e o Chico pergunta, alguém pergunta do grupo, a senhora perdoou aquele que matou o seu filho? E ela fala, é o que o Evangelho manda. Aí o homem que estava entrando, que tinha entrado lá, que estava esperando o cobertor e o mantimento, ele fala assim, a senhora que é a mãe do que foi assassinado? Ela disse, senhor, fui eu o assassino. E ela foi, preparou comida para ele e preparou agasalho que ele queria. Mas parar aí é como se estivesse concordando com o mal. Ele foi um assassino. O Evangelho manda que a gente tenha paciência diante dessa situação. Manda ter o Evangelho, manda amar, mas não manda ser cúmplice do mal. Mas ele é um irmão. O mesmo sol, Deus faz vir sobre nós, e a chuva vem sobre nós e vem sobre ele, e sobre os iguais a ele. Mas como proceder diante de uma situação dessa? É dar o Evangelho, falar de Evangelho, é cuidar dele, dar agasalho, dar comida, mas fazer com que a lei se cumpra. Ele foi levado para a delegacia pelo Chico Xavier. Diz lá a passagem, o Chico acompanhou ele até a delegacia. É lógico que ele, na delegacia, ele teve o que nós chamamos de atenuante. Quando ele chegou lá com o Chico e chegou arrependido, porque agora ele conheceu o Evangelho, e das pessoas que ele prejudicou, ele recebeu agasalho, comida e perdão, ele vai ter um atenuante. Talvez de 30 anos pegue 20 ou menos, sei lá, pouco importa. Mas começa a efetuar o fenômeno da transformação. É difícil, é. Muitas vezes a gente só vai conseguir isso numa outra reencarnação. Você não consegue fazer isso nessa hora. Em visitar e dar agasalho para aquele, e dar comida para aquele que matou o teu filho. Mas na outra reencarnação você vai fazer. Quando ele vem como teu irmão, como teu pai, como teu tio, como teu avô, como tua mulher, como tua avó. Ou quando você vem como netinha, a avó cuida de você. Aí nós vamos aprender em outra oportunidade. Muitas dores, muitos problemas. Mas se você já pode fazer aqui agora, como cristão, agora, essa paciência não é ser cúmplice do mal. O mal, você não pode compactuar com ele, pactuar com ele. Então, nós vemos Gandhi, por exemplo, né? Se na Índia tinha tanto sal, por que as pessoas não iam lá e pegavam sal para viver? Por que o pobre que não tinha nada era explorado pelo país mais rico do mundo, que era a Inglaterra, que não deixava ele pegar um sal? Então ele faz a caminhada para o mar. E os indianos foram matando, os ingleses foram matando os indianos que estavam fazendo a caminhada para o mar, mas ele seguiu. Então ele não compactuou com o mal. O sal é de todos, você já tem tanto, por que as pessoas vão ficar com fome? E ensinou a cada um ter um tear em casa. Em vez de a gente comprar o pano do inglês, por que a gente não faz em casa? Por isso que na bandeira da Índia tem um tear. A máquina de produzir o seu próprio pano. E ele mesmo produziu o pano que ele vestiu, Gandhi. Ele ensinou a população a fazer isso. Então não é compactuar, é pactuar com o mal. Não é concordar com ele. Mas é ser proativo. Mas com os princípios do Evangelho. Mostra como tu lutas. Eu te direi quem é. Qual o teu nível. Qual o método que você utiliza na luta. O método da não violência. Como usava Mahatma Gandhi ou como usava Jesus. Se for o caso, eu vou na cruz. E lá na cruz eu vou dar o discurso do perdão. Mas não é chegar lá e na hora ficar do lado dos romanos, ou então não perdoar, ou ser violento. Não, continuar com o mesmo discurso do amor. Mas não entregar, não mudar o discurso. Eu trouxe aqui a passagem
do Emmanuel, eu vou pedir aqui para o Rogério ler para a gente, sobre, ou a Solange, sobre essa, precisamente sobre essa mensagem, né? Quando vos conduzirem quando vos conduzirem ou vos entregarem, não vos inquieteis em razão do que vos falareis, mas falai o que vos for dado naquela hora, pois não sois vós que falam, mas o Espírito Santo. Então, ter paciência e confiança na espiritualidade. Então, está aqui a mensagem do Emmanuel. Ela foi colocada na revista do Reformador, de novembro de 1859, na página 252 do Reformador. O nome da mensagem é Defesa. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes em explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te catalogue, o nome oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores, que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizado nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo com despesas desnecessárias. Em vez de você ficar fazendo então defesa desnecessária, dê o exemplo, que o maior discurso é o do exemplo. Há uma outra passagem em que nós acabamos de analisar aqui, que é a que fala no seguinte versículo: e quando ouvirdes de guerras e sedições e rebeliões, não vos assusteis. Está em Lucas, no capítulo 21, versículo 9. E o Emmanuel comenta, está no livro Harmonização, né? Diz ele, nessa lição chamada Sede Firmes: o aprendiz sincero do Cristo, para merecer-lhe a assistência generosa, precisa conservar intangível o caráter resoluto. É indispensável que o coração do discípulo se entregue às mãos do Mestre com a firmeza necessária. Instituindo os princípios redentores do Evangelho, Jesus não desconhecia que iniciava período imenso de lutas e trabalhos sacrificiais. Ele que observava o orgulhoso romano, o dogmatismo farisaico, a vaidade e o preconceito de todos os tempos, manteria a ingenuidade de crer no Evangelho vitorioso, sem o suor e sem lágrimas. Quando pronunciou
a primeira palavra de amor contava com os inimigos gratuitos e esperava os embates inevitáveis. Por isso mesmo, seu apostolado está cheio de luz, compaixão, verdade e bondade, mas igualmente cheio de resistência. As nações aflitas da terra referem-se hoje à guerra de nervos, com o sabor de última novidade. No entanto, este gênero de combate preocupou o Salvador há 2000 anos. Jesus sabia que o medo é mais destrutivo que a espada, que o homem atemorizado é o homem vencido. Ninguém ignora que o conflito devastador dos dias que correm é o duelo formidando de sombra contra a luz. A vitória do bem reclama espíritos fortalecidos de coragem e fé acima de tudo. É indispensável combater a tensão nervosa, como quem sabe que o medo é o adversário terrível oculto na cidadela de cada um. O mundo, cheio de sombras do mal, não oferece lugar a espectadores. Cada homem deve encarregar-se do trabalho que lhe compete. A guerra de nervos traz ameaças, gritos, terrores, bombas, incêndios, metralhadoras, mas o defensor do bem traz o caráter firme, solidificado na confiança em Deus e em si mesmo. O discípulo do Senhor não ignora que os cristãos morreram nos circos de mãos vazias, mas na qualidade de combatentes pelo bem e pela verdade. Nestas horas de apreensões justas, recordai as palavras serenas do Mestre: e quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis. Também o nosso Emmanuel continua esse ensino dizendo de forma clara o seguinte: olha que legal, perseverança ou paciência baseada no versículo de Lucas, no capítulo 21, versículo 19. Emmanuel diz sobre o rifão popular: pau que nasce torto tem a sombra torta, é o que diz. Ah, não me chama, quem sou eu para ajudar, para colaborar? Pau que nasce torto tem sombra torta, quer dizer, o meu resultado vai ser, eu sempre vou ser torto, a minha sombra vai ser torta, etc. Né? Emmanuel comenta: esquecendo-se de que existem milhares de troncos tortos na configuração externa, guardando seiva robusta e sadia na produção de frutos que alimenta a muitos. Isso está no livro, está no Reformador, no capítulo Em Nós, de outubro de 1963, na página 233. Muito bem. Então, não adianta você dizer: ah, não adianta me chamar, eu sou torto, eu não tenho capacidade. Pau torto também dá seiva, pau torto também dá fruto. Se mantém no seu lugar. Daí o texto do Evangelho nos três, tanto em Mateus como em Marcos como em Lucas: guardai a paciência. Diante dessa situação, o templo desabou, situação de guerra, rumores de guerra, perseguição, guardar a paciência, mas de forma através do exemplo. Mantenha o teu exemplo, mas seja paciente. Saiba que a azeitona macerada vai dar o azeite, a uva pisada vai dar o vinho. Guarda a paciência. Mas é em Lucas que nós encontramos uma nova explicação para tudo isso, quando diz assim: pois pela vossa paciência possuireis vossas almas. Agora é uma outra história.
Se a gente quer saber como a gente domina nós mesmos, para que nós venhamos a ser verdadeiros discípulos do Cristo e possamos manifestar o amor, e o amor começar em nós, é ser pacientes, atuantes pelo exemplo. Por enquanto que você se deixa se assustar, ou se leva por desequilíbrios, por temores ou por fugas diante das situações mais adversas no mundo, e em 2000 anos para cá, sempre essas situações adversas existiram. Nós vemos confusões, desequilíbrios, destruições no tempo, a gente vê guerra, rumores de guerra, peste, fome, terremoto, traição de pessoas do bem. Se essas coisas estão aí e sempre existiram, guarda você a sua paciência, senão você não vai conquistar a tua alma. É uma onda de terror que a gente vê agora, por exemplo, toda vez que o governo lança algum projeto, ou que vai ter uma situação qualquer, ou que vai haver algum tipo de eleição, vem logo aquela onda tremenda na internet. Não vai dar certo. Nós vamos passar por um período de dor, de desequilíbrio, e porque são golpistas, são isso. Sempre teve isso na terra. Porque nós vamos pegar um governo corrupto. Sempre teve. Nós vamos ter problema salarial. Sempre teve. Nós vamos ter problema de guerra. Sempre teve. Foi problema de traições no governo. Sempre teve. Templo falso que quer se utilizar para a política. Sempre teve. Aí, Jesus chegou a sair do templo. O importante é você. Como você faz para possuir a sua alma? Guarda a paciência. Segue o exemplo de Jesus. Sobe o monte. Se eleva espiritualmente. Vai meditar. Para saber qual é a melhor coisa fazer. Essas são coisas da vida. Por enquanto que o planeta não for, não testemunhar o amor, vamos ter guerra. Se não chegar a guerra, vai ter terremoto, maremoto, vai ter peste. Todo dia é isso no jornal. Vou desafiá-los a abrir qualquer dia o jornal de qualquer época da humanidade. Se não está assim. Isso é a nossa história, a história do planeta. É um planeta doente. É um planeta que não ama. É um planeta que não é de cidadãos cósmicos, e sim de espíritos interesseiros, atrasados, fruto de queda espiritual. Se o teu governo é ladrão, se o teu governo é golpista, o do outro também é a mesma coisa. Ou se não é de uma forma, é de outra, é desumano. Não cuida dos sofredores, não cuida dos exilados. Abusa das mulheres, como nós estamos vendo aí no governo americano. Desrespeita as mulheres. Desequilíbrio sexual, dando mau exemplo na presidência. Ser humano é o mesmo em qualquer lugar. Para de ficar, sabe? O templo é corrupto. Se ele não está voltado pela caridade, ele esfria. O que move um templo tem que ser a caridade. Kardec, não é a igreja, não é o templo que te salva, é a caridade. Então, quando Jesus termina o texto falando da gente mesmo, para você preservar na paz, para possuir a tua alma, significa que nós não somos donos da gente, como espírito. A gente tem medo, a gente fica assustado, a gente se deixa levar pelas ondas, pelas informações, pelos boatos, a gente se deixa levar por maremoto, terremoto, por essas coisas todas, a gente é arrastado por essas situações todas, pela imprensa marrom. Então, a gente fica joguete na mão dessas forças. Quando você vai possuir você mesmo? Quando você vai tomar as rédeas e dominar a sua vida? Olha a frase de Jesus: mantenha paciência para possuir a tua alma. Quando você fica em desequilíbrio, e agora? Olha, agora é guerra, agora é falta de salário, agora é golpismo, agora é isso, agora é aquilo. Você fica nessa onda e se arrasta, sendo empurrado pelo lixo das redes sociais, da mídia, dos governos, das situações de guerra, dos terrorismos. E a gente fica, parece que o mundo não tem solução, olha o terrorismo.
olha o Estado Islâmico, olha Bin Laden, olha isso. Esquece, mantenha paciência. O que você está fazendo por você? E o que você está fazendo pelo Cristo, pela humanidade? Qual o teu papel? Aí por isso que Jesus termina, para possuir a alma, para dominar a si mesmo, tem que ter paciência. Para ter paciência está lá o exemplo, e subiu no monte para meditar. Agora, quando ele passa a mensagem para dentro de si, há algo muito interessante para a nossa reflexão. Porque aqui nós temos o templo, e Jesus subiu o monte, lá no monte, para meditar. Do mais alto, ele visualizava o templo e deu a seguinte lição: não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai desabar. Nós vamos ter guerra, nós vamos ter boatos de guerra, nós vamos ter fome, nós vamos ter terremoto e nós vamos ter perseguição dos cristãos. E aquele que perseverar, que manter a paciência, não desistindo nunca, por isso que a melhor tradução da palavra, a palavra é confusa, por isso que uns botam paciência, outros botam perseverança, porque não é a paciência do sentido de não ficar parado. Já falei isso e volto a repetir. Por isso que eles botam a palavra perseverança para poder, a tradução, para poder explicar melhor. É uma paciência com perseverança, no sentido de não desanimar nunca. Não desanimar, não desistir nunca do investimento que você está fazendo de cristão. Não desistir nunca no investimento daquilo que um cristão tem que fazer, que é amar. Não desistir nunca. Porque o primeiro a ter a sua alma não é o planeta. O planeta só vai ter alma quando você tiver a sua. Aí o outro vai ter, depois o outro vai ter, depois o outro vai ter. É por uma. Né? A gente não implanta o amor no planeta. Eu, na Revolução Francesa, quando tem liberdade, igualdade e fraternidade, a Revolução Francesa ela conseguiu implantar a liberdade, que é a liberdade democrática. Implantou, mas botou todo mundo na guilhotina, uma opção de gente na guilhotina. Mas houve a liberdade democrática. O comunismo implantou a igualdade. Se a França não conseguiu implantar lá, porque logo caiu na ditadura de Napoleão, e o bolchevismo caiu também numa ditadura, o comunismo na ditadura interna, mas pelo mundo trouxe justiça social, trouxe férias, liberdade para as mulheres, direitos trabalhistas, essas coisas todas. Bom, então a igualdade foi anunciada pelo mundo, mas com um canhão, com bala de fuzil. Agora, uma palavra tem que ser implantada, que é a fraternidade. A fraternidade não pode ser implantada com bala de canhão, não pode ser implantada com fuzil. Quando diz que o Brasil é que vai implantar a fraternidade, ele não pode chegar, botar a bala na cabeça do brasileiro e do estrangeiro e dizer, aceita, senão eu te mato. Isso não é fraternidade. Ela é única, diferente, que não pode vir com rebelião. Só tem um jeito, o amor ele tem que entrar em você. Por isso que Jesus fala do individual. O amor entra em você e você prega para o amor entrar no outro. E se o outro não entrar, você continua pregando. Se ele te matar, você continua pregando. Volta mais uma vez, até o amor entrar nele. Aí você vai, vocês dois agora vão pregar para o outro. E vão pregar, e assim, aí o amor vai entrar no outro. E assim, gradativamente, até todo mundo ter o amor. Mas não é por violência. Ele não vem com um aparato exterior. O amor não se impõe por guerra. Por isso que é uma construção interior. Agora, para explicar então melhor isso, Jesus estava diante do templo meditando. Logo, estava fora do templo. Estava fora do templo. Mas nas cercanias do templo. Nas cercanias do templo, meditando. Se elevou, foi para o mais alto. Vamos lá. Há uma passagem em que Jesus entra em Jerusalém e fala:
Quando falam para ele, olha aqui essas pedras do templo, está no Evangelho de João, no capítulo 2. Ele fala assim, não vai ficar pedra sobre pedra, porque se destruíres este templo, eu em 3 dias vou reerguer. Agora ele está dizendo que esse templo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo físico de Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 e ainda não foi levantado. Mas no capítulo 2 de João ele diz, se destruíres esse templo, eu reerguerei em 3 dias. Aí vem um versículo em seguida do Evangelho de João. E aí, depois da ressurreição dele, os apóstolos foram entender que ele falava do templo do seu corpo. E agora então muda. Se eu estou falando do templo do corpo, porque realmente em 3 dias o corpo dele foi destruído na cruz, em 3 dias ele ressuscitou, e daí dizer o Evangelho. Aí depois eles entenderam que ele falava do templo do corpo. E por que o corpo é um templo? Porque o corpo habita o Espírito, a presença divina. Nós somos criados à imagem e semelhança divina. Nós somos deuses. E no caso, Paulo vai dizer, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se destruirdes esse templo, e aí diz Jesus, e o reino de Deus não está lá nem acolá, mas dentro de vós, se o reino de Deus está dentro desse templo, esse templo tem que ser voltado para o bem, para o amor, para a mensagem de Jesus. Mas se o templo esfria, se na sua atual reencarnação você não está praticando caridade, não está praticando o amor, porque se nós somos templos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, e a gente não leva uma vida de amor, e a nossa caridade está fria, é necessário refletir. O que está acontecendo? E quase sempre a gente só vai fazer essas reflexões com muitas dores. Daí a importância da uva, daí a importância da azeitona. A azeitona que gera o azeite, a uva que gera o vinho. É na hora das dores que muitas vezes a gente para. Na hora da dor a gente vai orar. Uma pessoa está doente, vai procurar o centro espírita. Vai buscar força na oração. Como diz Humberto de Campos, a dor é uma grande enfermeira da alma, ou o professor Petro Baldi, a dor é uma grande mola proporcionadora do progresso. Nessa hora você vai buscar forças. E Jesus dá um exemplo, que tal se elevar? Se você está frio na caridade e não cumpre a sua função, se realmente a sua encarnação, o seu corpo não é um templo divino, não está realizando as coisas divinas, vai, sobe o monte, aproveita a dor, aí o Monte das Oliveiras, sobe ele, te eleva espiritualmente, e a prece nos ajuda a nos elevar. Dizia o Newton Boechat, a prece é o meio de eu entrar em contato com Deus sem precisar desencarnar. Então a prece te eleva, sobe o monte, aproveita a dor, daí o Monte das Oliveiras, essa aí é a jogada do texto, te eleva, aproveita a oportunidade da dor, do sofrimento, da angústia, de ver o mundo assim tão aflito, cheio de fome, peste, miséria, guerras, templos corruptos, políticos corruptos, vida corrupta, familiares corruptos. Diante dessa situação, te eleva em oração, guarda a paciência e vai refletir. E às vezes essa elevação tem que ser fora do corpo, daí fora do templo. A gente pode sair do corpo pelo processo de desdobramento, fica ligado ao corpo, sai do corpo físico, vai num corpo espiritual mais elevado, vai lá em cima, ouvir o que o Espírito Santo tem para te dizer. Daí dizer Santo Agostinho, toda vez que você for dormir, antes, medita no Evangelho, faça uma reflexão sobre o seu dia, peça ajuda do seu anjo de guarda para dormir. O sono, através do sono, tem muita coisa para te dizer.
Nessa hora em que você está aqui diante desses tribunais da vida, dessas cobranças da vida, vai pedir ajuda espiritual. Às vezes você podia, eu vou pedir ajuda de um médium, eu vou no centro espírita, tudo isso é possível. Mas você já tem um recurso dentro de você mesmo, você já tem o Espírito Santo. Nessa hora, diz o texto aqui, acabamos de ler, nessa hora, nesse momento, você terá o ensino. Não te preocupes com o que vai falar, você terá o ensino. Nesse momento, isso será dado pelo Espírito Santo, pelo Espírito bom, pelo Espírito elevado, em nome de Deus, a mensagem divina. Aproveite. Mantenha a paciência, mantenha a serenidade, mantenha a paz, faça a sua oração, faça o seu recolhimento, desdobra e se eleva, saia daqui desse burburinho. Às vezes, meditar aqui com essa faixa de vibração que a gente se encontra, todo mundo assim não vai dar certo. A nossa economia está um caos, a quantidade de desempregos, político corrupto, eu não sei o que, o templo, a religião está nessa coisa, fica nessa onda, nessa vibração, um passando por outro, e mensagens, são milhares de mensagens que passam, um passando desânimo, tristeza e falta de solução por outro, numa rede imensa de falta de esperança. E você ali naquele joguete. Diz o nosso Chico Xavier no livro Instruções Psicofônicas, que é mais de 1 quilômetro de lama. Quando a gente sai do corpo, é feito com um visgo. Leiam o meu livro Um Amor, Muitas Vidas. Vocês vão ver um desdobramento lá em que a pessoa sai para sair desse visgo. Não é fácil. Aí é importante a leitura do Evangelho, o culto, a água. Botar água, beber um pouco da água fluidificada. A água é o meio mais rápido e o melhor meio que existe na terra para reter fluidos. Faça a sua oração ali, você vai ter um remédio bom. Pede ajuda do seu guia. Começa a te elevar, guarda a serenidade, a paciência, não entre nessas ondas. É lógico que a gente entra. Mas tenta evitar ao máximo. Não fica ali remoendo como o camelo. Entrou, ouviu, sai. Não discuta, não crie polêmica. Não leva a nada. Desperta polêmica é coisa de evoluído, não leva a nada. Qual é o melhor partido, qual o país que vai ganhar a guerra, qual é isso, qual é aquilo. É o que você faz. E vai lá, saia do corpo. Você vai ficar ligado pelo cordão de prata. Esse cordão só se rompe com o processo da desencarnação. Como está no livro do Eclesiastes, na Bíblia, no capítulo 12, versículos de 5 a 7. Antes do espírito voltar a Deus que o fez e do corpo voltar a ser pó, é necessário que se rompa esse cordão de prata. Então você vai desdobrar através do cordão, se eleva. Como você vai fazer oração? Vai ler um evangelho, vai beber um pouquinho d'água. Não bebe muito, senão dá vontade de fazer xixi muito. E aí interrompe, bebe o suficiente. E aí se eleva pela oração. Você vai ter sonhos. Se às vezes você não lembrar, você pelo menos vai acordar no outro dia energizado, mais serenizado, entusiasmado, não sei porquê, com uma vontade de fazer alguma coisa, de realizar no bem. E muitas vezes vem com símbolos. Os símbolos nada mais são do que as palavras do inconsciente, as palavras do espírito, do invisível. Essas são as melhores palavras, mas vem em forma de símbolo. O inconsciente ele não fala, ele dá imagem. Então pega essa imagem e ali explica, bota no papel, analisa. Agora vai ser um artigo meu sobre isso, eu vou passar para vocês em breve. Talvez já na próxima reunião. Mas aí coloca no papel. Por quê? Para você não esquecer. Coloca não em redação, não em forma de tópico. Coloca ali aquilo simples. Aquela hora que você às vezes você levantou, você está agitado, você tem coisa para fazer, você tem um trabalho, mas anota, bota aquilo no bolso. Depois lê um pouquinho no ônibus, no metrô. Depois lê um pouquinho na hora do almoço, no intervalo. Depois volta em casa, quando você estiver passando, senta, bebe uma água. Quase sempre aquela outra mesmo que você deixa guardada. E pede para refletir naquela palavra, ver o que aquele ensino quer dizer. Às vezes durante o dia vem a resposta para aquele símbolo, para aquele significado. Não pense que sonho é louco, são imagens.
Anota, reflete. Se você teve uma boa intenção, a resposta é sempre boa. Se a intenção for boa, a resposta é boa. A gente precisa aprender a ler. Às vezes vem em forma até de medo. É de medo mesmo. Mas que pavor, eu tive um sonho ruim é defesa. É defesa, se você analisar, contra aquilo que você mesmo está fazendo, com o que você está envolvendo, com os caminhos errados que você vai estar partilhando. Então vem em forma de medo, no sentido, isso vai te trazer problema. Problema psicológico, problema físico, mais grave, problema espiritual. Por isso que vem em forma de medo. Não analise o medo. Medo é uma coisa boa. Quando você está no mar e a onda vai estourar e você corre, que bom que você teve medo. Senão você leva um caldo. Vai ficar sem o short, ainda cheio de areia. Então, saiba, tem uma razão. Faz parte da vida, uma defesa. Analisa, reflete. Se ainda não entendeu, faça a sua leitura através de evangelho quando for dormir. Beba um pouco d'água. Pega aquela imagem. Eu queria uma explicação. Queria uma ajuda. Que aí naquele dia ou no outro você vai ter um outro sonho, com uma outra imagem que vai esclarecer aquela, e aí pede ajuda de alguém, mas de alguém com equilíbrio. Não é jogar a nossa vida para qualquer um que é fofocada, chega no trabalho, na amiga, sabe o que aconteceu, aí conta aquela coisa toda. Não é isso, isso aí é fofocada do além. São pessoas que não vão resolver nada. Chegar na pessoa certa, naquela ponderada, naquela sadia, ou no psicólogo, no psiquiatra, no profissional da área, no orientador espiritual da casa que você frequenta. E aí as coisas vão se esclarecendo, você vai ter resposta para a vida, para o seu momento. Saiba que faz parte da vida. Primeiro, não é fácil. Primeiro, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo físico. A matéria vai acabar, você vai desencarnar agora. Ela vai acabar, não vai ficar pedra sobre pedra. Não peça para conservar o corpo, ele vai acabar. Não seja doido. Segundo, de tanto você reencarnar e vir, um dia você não vai precisar mais reencarnar, não vai ficar pedra sobre pedra. Faz parte para a implantação do amor que o corpo acabe. Que a materialidade acaba. Materialidade, reencarnação é fruto do pecado e do erro. A reencarnação é fruto do erro. Na hora que você se consertar, você não reencarna mais. Não vai ficar pedra sobre pedra, como disse Jesus. E não vai ser fácil. Vai ter uma luta tremenda. Uma imensa luta dentro de você. Desmaterializar o corpo, você vai passar por muitas guerras, por muitas vibrações de ataques espirituais dentro de você e externo. São as lutas psicológicas. Será que está certo isso? Será que eu devo fazer isso? As maiores lutas são dentro da gente. Será que vale a pena eu deixar o meu domingo para me dedicar a Cristo? Eu fazer um bolo lá, quando eu podia estar fazendo bolo para minha família? Aí vem aquelas lutas, são boatos, lutas, guerras, problemas. Não é fácil. Vem perseguições, tudo isso vai passar por você. Quando você começa a fazer o bem, uma opção de gente vai te atacar. Você vai ter problema no seu emprego, você vai ter problema em casa. Mas se você não desanimar e guardar a paciência, só assim é que você vai se possuir. Ou melhor, ser dono de você mesmo. E aí, nesse exato momento, é o Espírito que vai dominar. E a lei do Espírito se chama amor. E toda a sua vida será uma benesse de amor, baseada na lei do amor. Muita paz.